Salve Roma, salve rapaziada do canal. Esse é mais um vídeo polêmico como prometido e hoje nós vamos falar nada menos que os livros deuterocanônicos. Então já deixa o like, se inscreve, ative o sininho. Se você quiser me ajudar de alguma forma, tem a chave do meu Pix aqui na descrição do vídeo. Então vamos embora para o vídeo sem enrolação. Vamos tentar fazer um vídeo breve e bem rápido. Dessa vez vai, eu juro. Bom, o que significa deuterocanônicos? Deuterocanônico significa uma segunda lista ou segundo cano do Antigo Testamento. Esse é um dos motivos dos judeus e protestantes não aceitarem eles como livros inspirados por Deus, porque foram uma segunda lista quando estavam definido o cano do Antigo Testamento. Mas não se surpreenda, porque isso aconteceu muito mais com o Novo Testamento. Então, se essas seitas ou esses abestados querem tirar os livros deuterocanônicos da Bíblia por não serem inspirados por Deus, pelo simples fato de serem uma segunda lista que veio em segundo lugar na lista dos livros inspirados do Antigo Testamento, teriam que excluir, por exemplo, o Apocalipse, que entrou e saiu várias vezes até a Bíblia ser concluída no final do século IV. Mas enfim, voltando ao assunto. E quais são esses livros? É o livro de Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, que também é chamado de Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, Sirácida, Sirácide ou Ben-Sirá e Baruque. Outro motivo dele não ser aceito também pelos judeus é porque a maioria deles foram escritos em gregos, outros em aramaico, e os judeus só aceitavam como inspirados por Deus os livros que eram exclusivamente escritos em hebraico. Nem aramaico, nem grego, só em hebraico. Você acha mesmo que Deus se limitaria a uma língua? Faça-me um favor, né? É uma plena piada de mau gosto. Se Deus quisesse escrever um livro inspirado por Deus que fosse para ser incluído na Bíblia hebraica em português, Deus iria fazer e acabou. Deus é Deus. Quem é você para limitar o poder de Deus? Outro motivo também é que os judeus só aceitavam como inspirados por Deus os livros que foram escritos na Terra Prometida ou em Jerusalém, e também livros que foram escritos há mais de 5 séculos antes de Cristo. Passou disso, eles não consideraram inspirados. Portanto, sim, a Bíblia protestante é incompleta. Tiraram 7 livros da Bíblia. Tiraram 7 livros que fazem parte da revelação divina. Ou seja, os protestantes não têm toda a revelação. Está incompleta para eles. Por exemplo, vamos citar o livro de Baruque, que eles chamam de apócrifo. Apócrifos são os livros que se dizem ser inspirados por Deus e não são. E livros que não têm um autor e que contêm muitas fantasias fora do comum, etc. Enfim. Em Jeremias 36, versículo 4 e 6 diz: Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado. Então, pois, tu e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvintes de todos os de Judá, que vêm das suas cidades,
as lerás. Ou seja, até na Bíblia protestante, no livro de Jeremias 36, 4 e 6, está provado biblicamente, uma evidência bíblica, que o livro de Baruque, que eles não consideram por burrice, é um livro inspirado. A Bíblia está dizendo que o livro de Baruque é inspirado por Deus, pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Aí sobre aquele critério judaico, né, que são traduções humanas que o próprio Cristo reprimiu, né, não seguir as tradições humanas. Ele se referia às tradições judaicas porque ele conhecia somente as traduções judaicas, né? Ele era judeu, então ele tinha autoridade para falar isso, não seguir as tradições. Com T minúsculo, não com T maiúsculo. Bom, a tradição com T minúsculo judaica teve esse critério aí de que os livros proféticos, né, ou os livros dos profetas, ou que relatam as profecias sobre o Messias, sobre o futuro, etc., para os judeus só era até o 5º século antes de Cristo. Menos que isso, mais perto de Cristo, para eles não eram livros inspirados por Deus. Mas o que diz em Lucas 16, 16? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega força para entrar nele. Vamos repetir? Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João. Quem é esse João? São João Batista, que viveu ali na mesma época de Jesus Cristo. Como vocês acham, com achismo humano, que os profetas, as profecias acabaram no século V a.C.? Isso é heresia, não é bíblico? Vai estudar a Bíblia? Agora vamos ler, por exemplo, o que está em Hebreus 11:35, quando o autor de Hebreus, que não sabemos quem é, pode ser São Paulo, assim como pode ser também um dos primeiros padres apostólicos, diz assim: houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Mas vocês sabiam que, na verdade, o autor de Hebreus, quando ele escreve isso, ele está citando 2 Macabeus 7:9? Vamos ler então o segundo livro de Macabeus 7:9. Estando prestes a dar o último suspiro, disse: maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, pois morremos por fidelidade às suas leis. Então, meu amigo, não venha com as suas heresias, não. Agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre Pentecostes. Em Tobias 2:1 diz: algum tempo depois, em um dia de festa religiosa, foi preparado um grande banquete na casa de Tobit. Bom, aqui temos uma coisa também curiosa a se falar, é que o povo de Deus fazia festa religiosa, né? Porque os protestantes falam que as festividades católicas, que são festas religiosas, são festas que Deus abomina, que não são de Deus, que são do mundo, etc. Mas é engraçado que já aqui em Tobias, né, já fala de festa religiosa entre os judeus. São muito hipócritas, não é? E qual seria essa festa religiosa? Bom, Tobias está citando nada mais, nada menos, citando ou comentando o mesmo que em 2 Macabeus 12:31 também comenta, relata, etc. Pois está escrito em 2 Macabeus 12:32. Passada a festa de Pentecostes, foram contra Górgias, chefe militar da Idumeia.
Engraçado, em Tobias comenta esse caso como uma festa religiosa e o Macabeus diz que essa festa é a festa de Pentecostes. A igreja recebeu o Espírito Santo na mesma festa, na festa de Pentecostes, com a intercessão da Virgem Santíssima Maria e os apóstolos. Será que os santos apóstolos e a Maria Santíssima festejavam uma festa apócrifa, pagã, já no primeiro instante da igreja? É muito disparate, pura bobagem. Bom, João 10, 22 ao 23 cita nada menos que 1 Macabeus 4, 54. Vamos ler João 10, 22 ao 23. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Em 1 Macabeus 4, 59 diz: foi estabelecido por Judas e seus irmãos, e por toda a assembleia significa igreja, de Israel, que os dias da dedicação do altar seriam celebrados cada ano em sua data própria, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu, e isto com alegria e regozijo. É muito legal, né, ver essa coerência da Bíblia católica que está completa e essa incoerência da Bíblia protestante que está incompleta, porque tiraram e excluíram de respeitando 7 livros que são inspirados pelo Espírito Santo. Porque se o livro de Macabeus é apócrifo, o primeiro e o segundo, porque o resto sim é, o que Jesus fazia na festa que Macabeus criou? Como mostra no livro de Macabeus. Bom, Gálatas 1:4 diz, na verdade, o que está em Macabeus, aliás, em 1 Macabeus 6:44. Bom, em Gálatas diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E o que diz em 1 Macabeus 6:44? Entregou-se a si mesmo para salvar todo o povo e conquistar o nome eterno. Atos 7:14 diz: depois disso, José o mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Só que o autor de Atos, né, São Lucas, diz isso, citando Gênesis 46, 27. Só que parece se contradizer, mas Lucas conta 75 porque leu os livros grego e não hebraico. E quando eu digo aqui que ele leu os livros gregos e não hebraico, é porque existe uma tradução por volta do século III a.C. de todos os livros do Antigo Testamento, ou seja, hebraico e aramaico, para o grego, para a língua grega. Porque eles já estavam, porque existiam judeus que já estavam povoando culturas gregas, né? E já estavam ali sofrendo influência pelos gregos. Então muitos judeus já não tinham acesso a livros em hebraico e aramaico. Então aí surgiu essa maravilha de Deus, que Deus inspirou 72 sábios judeus para traduzirem todo o Antigo Testamento em hebraico e aramaico para a língua grega. Só que nessa tradução, meus amigos, continha os 7 livros deuterocanônicos, que a Igreja também confirma como livros inspirados por Deus. Por isso, meu amigo, que quando Atos cita o caso de Gênesis, parece que São Lucas está se contradizendo, porque em Gênesis 46, 27, diz que eram apenas 70 pessoas. Como é que São Lucas diz que eram 75?
Porque na Septuaginta, no Antigo Testamento em grego, diz que é 75. Ou seja, sim, os apóstolos liam a Septuaginta e não o Antigo Testamento em hebraico e aramaico. Será que os apóstolos já estavam errados e Jesus não corrigiu? Porque se Jesus, tendo o conhecimento que os apóstolos conheciam e liam o Antigo Testamento em grego, sabendo que continham os livros deuterocanônicos inclusos, a primeira coisa que Cristo tinha que fazer era repreendê-los, já que tinham livros heréticos ou apócrifos. Mas Jesus não disse nada, sinal que a Septuaginta continha os livros inspirados por Deus, que eram justamente o que os apóstolos usavam. O que diz em Hebreus 11:5? Que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, Enoque foi arrebatado, digamos assim, entre aspas, não viu a morte, etc., porque agradou a Deus pela fé. Só que em Gênesis 5:24 não diz que Enoque agradou a Deus, apenas que andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Onde é que a Bíblia fala que Enoque agradou a Deus? Precisamente em Eclesiástico 44, verso 16. Enoque agradou a Deus e foi transportado ao paraíso, para excitar as nações à penitência. Então, onde a Bíblia diz que Enoque agradou a Deus? Eclesiástico 44:16. Se o livro de Eclesiástico não fosse inspirado pelo Espírito Santo, por que diabos Hebreus cita Eclesiástico 44:16? Não tem lógica nenhuma. E só para ressaltar aquilo que os protestantes, ou alguns, não estão se lembrando, vamos ler 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Vamos ler numa outra versão, em uma outra tradução. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Se toda a Escritura é inspirada, por que e com que direito humano vocês querem excluir 7 livros da Bíblia? Faça-me um favor. Poupe-me de sua ignorância e cegueira na fé. Argumente. Prova com argumento que você está disparando, porque isso é um disparate total, sem fundamento nenhum, sem base. Agora, um fato histórico irrefutável que ninguém pode refutar, nem os próprios historiadores, porque eles sabem que isso é um fato histórico. Existiu o Concílio de Jamnia, realizado em Yavne, na Terra Santa. Foi um concílio rabínico farisaico ocorrido entre o final do século I depois de Cristo e o início do século II depois de Cristo. Acontece que esse concílio farisaico tirou esses 7 livros no ano 100. E a segunda carta de Timóteo foi feita por São Paulo, e ele morreu no ano 68 depois de Cristo. Ou seja, várias décadas antes desse concílio farisaico tirar os 7 livros entre os judeus e os primeiros cristãos. Ou seja, no Antigo Testamento, eles apenas não aceitavam como inspirado por Deus, mas fazia parte dos judeus. Todos os judeus tinham conhecimento dos livros deuterocanônicos, só que apenas nesse concílio resolveram excluir
os 7 livros inspirados por Deus, por esses critérios antiquados que eu já dei no início do vídeo, etc. E só para finalizar, para você fazer um dever de casa e ler com a sua Bíblia ou as suas Bíblias, né, fazer as suas pesquisas, só para concluir, porque o livro o áudio já está grande. Bom, Lucas 6,31 cita Tobias 4,15. Lucas 1,52 cita Eclesiástico 10, do 12 ao 17. Lucas 12, do 16 ao 21, cita Eclesiástico 11, do 18 ao 19. E Lucas 1,42 cita Judite 13, do 23 ao 24, e 18, do 23 ao 24. Então, minha gente, ficamos aqui com muita prova bíblica e histórica, científica, etc., de que os livros deuterocanônicos são, sim, inspirados pelo Divino Espírito Santo, quer você queira ou não. E só para lembrar, existem muitos estudiosos que dizem que o próprio Lutero, o primeiro protestante, o que causou toda essa cagada de protestantismo, quando ele traduziu a Bíblia, a Vulgata, para a sua língua, ele traduziu também os livros deuterocanônicos, apenas com uma nota, um comentário dizendo que ele não considerava esses livros como livros inspirados, mas que não se atreveu a excluir porque a Bíblia diz que não tirás nem uma vírgula, nem acrescentai uma vírgula, porque se fizer isso, este será amaldiçoado, castigado, etc. Então, por isso, ele, graças a Deus, teve o respeito de não excluir. A ideia de excluir os livros, esses 7 livros da Bíblia cristã, surgiu mais ou menos por volta do século XIX, final do século XVIII, com o surgimento das novas igrejas, digamos assim, do movimento da seita pentecostal. Então, desde aí que as Bíblias protestantes já vieram sem os 7 livros deuterocanônicos. Então é isso, eu espero que você tenha chegado aqui até o final. Muito obrigado por ter assistido, compartilhe por favor. Estou com poucas visualizações, então me ajude a chegar a novas visualizações. Dê bastante like pro YouTube ver que o conteúdo é bom. E me ajude a bater a meta de 1000 inscritos. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.